Olá, querido, saudação de paz, pastor Abílio Santana. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vocês já viram aí o ilustre pastor se apresentando, é o pastor Abílio Santana. Esse pastor está fazendo uma denúncia contra dois rapazes que fizeram uma tradução da Bíblia. Eu estou com ele, não concordo com o que fizeram. Mas o que eu quero observar aqui, eu quero fazer a minha crítica. Como incumbido do Eterno, eu não posso passar desapercebido das coisas que eu percebo que não está dentro do regime espiritual. Então, eu percebi aqui, não apenas do pastor Abílio, mas em outros parceiros dele, em outras pessoas que comentaram sobre esse malogro, o que eu vi aqui foi falta de conhecimento, estupidez e hipocrisia. E eu vou fazer o meu comentário, doa a quem doer, não estou a respeitar ninguém que está errado. Então presta atenção, vamos ver a denúncia que o pastor Abílio Santana fez, vamos ver quem é que está com a razão. Estou gravando esse vídeo para te dar uma notícia um tanto triste, uma notícia denominada bombástica. Acaba de ser lançada uma Bíblia, lançada em várias capitais de estados. O nome da Bíblia é Graça sobre Graça. Grave esse nome, Graça sobre Graça. Detalhe, nessa Bíblia não consta Levítico capítulo 18, versículo 22, que está escrito: não te deitarás com homem como se fosse mulher. Nessa Bíblia não consta Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, que está escrito: homem não vestirá vestes de mulher, e nem mulher vestirá vestes de homem. Nessa Bíblia não consta Romanos capítulo 1, versículo 25 ao 32, que diz concernente à prática homossexuálica, e diz também o versículo 32 de Romanos 1: diante de Deus é culpado todo aqueles que fazem como aqueles que se calam. Nessa Bíblia não consta 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, que diz: não se engane, não herdará o reino dos céus os sodomitas, os homossexuais, enfim. Eu quero fazer aqui uma observação e chamo a atenção do pastor Abílio Santana. Me parece que o senhor não está sabendo fazer uso da teologia que o senhor aprendeu. Por quê? Primeiro tem que se fazer uma exegese dos termos que estão sendo elucidados dentro da sua própria denúncia. Olha aqui a minha crítica. As pessoas que fizeram essa besteira de publicar uma Bíblia para condizer com algumas das suas maledicências, eles não estão errados por fazerem isso. Porventura, eles tiraram esses versículos da sua Bíblia? Não, a sua Bíblia, como você diz que é a palavra de Deus, ela continua intacta. Então a Bíblia que está adulterada é a deles e não a sua. Outra coisa, estamos num país que você sabe muito bem que cada pessoa tem direito a fazer o que quiser democraticamente, desde que seja autorizado pelas autoridades competentes. E eles foram. Então não podemos ir contra essas pessoas. A nossa manifestação de repúdio não vai eliminar o direito que eles têm. Não concordo com o que fizeram. Agora, não concorda com a falta do conhecimento. Por exemplo, o senhor Abílio Santana, o senhor não sabe que em Salmos, capítulo 47, versos 19 a 20, está escrito que o Deus de Israel não escreveu sequer uma letra para nenhum gentil. Nunca a Bíblia ou as Escrituras foram escritas para particulares nações. Apenas o gentil foi enxertado em Israel como uma escolha divina, isso alguns, mas as escrituras não foram escritas nem para você e nem para a igreja cristã. Ninguém é dono dela, porque as escrituras são de Israel. Essa é a verdade, ninguém pode contestar. Se Ravel e Rafael tiveram a intrepidez de produzir uma Bíblia para eles, foi muita coragem da parte deles, e eles têm razão. Eles não mexeram na minha Bíblia, eles consubstanciaram uma ideia que realmente é maldosa, mas isso compete aos direitos que eles têm de fazer o que quiserem, e nós aqui apenas de repudiar o que fizeram, mas não de contestar os direitos alheios.
Outra coisa que o meu nobre pastor fala é sobre o último versículo aí da carta de Coríntios, que você falou que os sodomitas, os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Isso não tem nada a ver com Ravel e Rafael, não tem nada a ver com José e Manel. O que está escrito aí é para o remanescente de Israel, está escrito para o povo do Eterno. É dentro da comunidade de Israel que não deve existir esse tipo de comportamento, mas o mundo se comporta como ele quiser, porque ele tem direito de manifestar, porque lhe foi dado o direito de viver como quiserem. Essa coisa de nós estarmos interferindo na vida pessoal das pessoas e até religiosa, isso é antiético, isso não faz parte de quem usa de sabedoria. Então jamais se aplicaria um versículo desse para pessoas que têm comportamento diferente do nosso, porque esse versículo fala para nós que somos do Eterno. Eles não são, então se não são, deixe eles fazer o que quiserem. Essa é a verdade. E olha bem, eu vou aqui manifestar a minha crítica sobre o que não só o pastor Abílio está falando, mas com outro companheiro seu e mais uma pessoa que fez um comentário. Vamos ver aqui na sequência do vídeo que existe aqui realmente hipocrisia, falta de conhecimento e respeito aos direitos das pessoas. Vamos dar prosseguimento ao que o pastor está falando. Senhor Ravel e o senhor ou senhorita, não sei, quase meninas, Ravel e senhor ou senhorita, quase meninas, Rafael, lançaram esta Bíblia, a Bíblia dos gays. Percebemos aí que o pastor Abílio Santana está pisando na bola. Ele está faltando com respeito às pessoas que têm seus direitos garantidos pela Constituição brasileira. Não concordar com o que as pessoas fazem não me dá o direito de desrespeitar o que elas fazem e são. Então essa é a verdade. Se a pessoa é realmente um servo do Eterno, tem que manter esse comportamento de honra e respeito ao cidadão. Eu não concordo com nada que eles fizeram, com nada que eles fazem, mas concordo que eles têm direito de fazer o que quiserem, porque até o próprio profeta disse que o Senhor não escreveu nada para eles. O que me importa é que eles peguem lá a Bíblia e façam dela o que quiser. O importante é que eles não mexeram na minha Bíblia. A minha está com todos os versículos que você mencionou. Como diz o ditado vulgar, que se dane. O importante é que eu estou me mantendo fiel o que a mim foi entregue. Aqui estou eu, de cara limpa, dizendo 1000 vezes não a essa desgraça, a essa catástrofe, a esta pouca vergonha. Estamos brigando não em nome de uma denominação, mas em nome das Escrituras Sagradas, que é o patrimônio de todo cristão. Olha a besteira que o pastor Abílio Santana falou aí para todo mundo ouvir, e todo aquele que tem inteligência ignora o que ele falou. Ele diz que está defendendo as Escrituras, que é um patrimônio dos cristãos, e eu posso assegurar que isso é mentira. É mentira. O patrimônio dos cristãos é a Bíblia e não as Escrituras, porque a Bíblia é que foi traduzida pelos gregos e romanos e fizeram o que entenderam e colocaram em nossas mãos uma tradução cheia de pensamentos mitológicos, que é o que eu vou comentar mais na frente. E é um grande erro se dizer que as Escrituras é um patrimônio dos cristãos. Não é. As Escrituras, meus amigos, é um patrimônio dos judeus, do Yahudim, e não de cristãos. Cristãos é uma religião feita pelo Constantino no 4º século. Então, vocês da cristandade, vocês não pertencem ao patrimônio original que é Israel. Vocês são da origem de Roma, porque foi Constantino, o imperador de Roma, que criou a religião católica cristã que está aí. Então, a partir dele é que eles mesmo engendraram e produziram uma Bíblia que não é literalmente as Escrituras, mas é uma Bíblia traduzida segundo a maioria dos pensamentos deles. Então,
meus amigos, eu quero dizer que há um engano, há hipocrisia, e eu vou falar da hipocrisia que está existindo também na mensagem desse vídeo. Pessoas que não têm conhecimento, ou se tem e esconde para tentar levar as pessoas no eito. Não é assim. Não diante de mim, porque eu, Ivan Lopes, o pregador, estou aqui para defender realmente a palavra do Eterno que está na Escritura, e não simplesmente numa Bíblia inventada por gregos e romanos. Pastor Abílio, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, meu confidente, meu conselheiro, o senhor não está sozinho nessa peleja, tá? Essa semana que vai se iniciar, eu prometo ao senhor que chegando em Brasília, eu vou pedir assessoria jurídica do parlamento para ver sobre a questão da Bíblia, porque a Bíblia é um patrimônio da humanidade. Olha o outro aí. Esse é o pastor Marcos Feliciano, de onde não deveríamos ouvir uma pronúncia tão estúpida como essa que nós ouvimos aí. O pastor Marcos Feliciano dizendo que as Escrituras é um patrimônio da humanidade. Um diz que era dos cristãos, já foi uma besteira. O outro diz que é da humanidade, esse endoidou mesmo. Só se for na cabeça de quem não funciona 10% da massa cefálica, porque não encontramos sequer um texto bíblico que diga que as Escrituras foram escritas para a humanidade. As Escrituras são um patrimônio de Israel, a Escritura é dos judeus, as Escrituras é do Messias, e não de cristãos, e não da humanidade. Isso tudo é uma tremenda enrolada que o Constantino, imperador de Roma, fez, implantou no mundo. Está aí muitos manezinhos que não sabem de nada e acham que sabem tudo, ficam pregando cobras e lagartos, e todos os que os ouvem também não entendem de nada, e eles vão passando e vão levando a mentirada deles para frente. Mas não é verdade, minha gente. Prestem bem atenção. A igreja cristã foi fundada nos anos 313 e foi proclamada como religião mundial nos anos 382 pelo Papa Teodósio. E você sabe de onde foi que veio esse termo cristão? Não veio de Israel, não. Lá não existia essa palavra. O termo cristão vem de Christos, que é uma tradução do Mashiach, o ungido de Israel. A partir daí é que a Igreja Católica denominou-se de Igreja Católica Cristã. Ela é que tem a origem do Cristo, que é da Grécia e dos romanos, e nunca de Israel. É por isso que eu estou aqui para combater as idiotices. E tem mais, eu estive observando aí o pastor Abílio Santana chorando porque fizeram uma maldade contra as Escrituras. Pastor Abílio Santana, isso ou é hipocrisia ou o senhor não sabe nem o que está falando. Por quê? Eu vou lhe perguntar quantas vezes o senhor, os seus companheiros, choraram por causa da sacanagem que fizeram com as Escrituras de Israel. Vocês estão aí combatendo o que o Ravel e Rafael fizeram, mas eu nunca vi vocês combatendo o que o Papa Damaso e Jerônimo fizeram na tradução das Escrituras hebraicas para a Vulgata Latina. Eu nunca vi vocês chorando e nem amaldiçoando eles, porque eles é que fizeram a sacanagem. Eles trocaram o nome original do Messias, que é Yeshua, trocaram para Iesu no grego e para Jesus no latim. E aí, no português, vocês acrescentaram mais uma letrinha e chamaram ele de Jesus, que não tem nada a ver com o Messias. Não vi vocês chorando por isso, não vi ninguém lamentando pelas adulterações que fizeram com as Escrituras. Os romanos pegaram as Escrituras e colocaram de cabeça para baixo e vocês não fizeram absolutamente nada. Inclusive vocês pregadores pregam abertamente esse nome Jesus que não é das Escrituras. Vocês sabem muito bem que nome não se traduz e o nome verdadeiro do Messias é Yeshua.
mas vocês mentem e enganam e agora vêm chorar porque esses rapazes fizeram uma tradução falsificando as escrituras. Isso para mim é hipocrisia ou então falta de respeito com as pessoas, porque vocês estão enganando a todos os cristãos com nomes falsos. Sabe o que os romanos fizeram? Além de trocar o nome do Messias, acrescentaram muito às escrituras e vocês não viram. Por exemplo, o nome de Isaías não é Isaías, Jeremias não é Jeremias, João não é João, Maria não é Maria. Todos foram interpolados segundo a sua maldita cultura para enaltecer e enobrecer a sua maldita religião fundada por Constantino. Mas vocês não viram isso, né? Pois é, então eu queria que vocês observassem, quando estiverem chorando pela maldade que Ravel e Rafael fizeram, lembre-se que a sacanagem já fizeram muito antes, que a nossa Bíblia, a nossa escritura original, não tem Jesus. Foi os romanos que inseriram isso. Na nossa Bíblia original não tem Isaías, não tem Jeremias, não tem João. Esses nomes aí todos foram nomes inventados. Mas vocês não viram. Continuar pregando essas aberrações, dizendo que tudo vem em nome de Israel, ou é analfabeto, ou então é desrespeitoso mesmo para com os seus aliados. A paz do Senhor, irmãos. Eu hoje, com a ajuda do Senhor, eu quero vos informar acerca de uma nova Bíblia que está no mercado, que se chama-se Bíblia Comentada Graça sobre Graça. Porque eu testifico a tudo aquilo que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Viu como são os analfabetos? Não sabem nem o que estão falando. Olha aí, ela está apresentando o versículo lá do Apocalipse, que aquele que aumentar ou acrescentar não tem parte na árvore da vida. É verdade, mas ela não sabe que quem primeiro acrescentou e diminuiu foram os romanos. Nós recebemos aqui essas escrituras que eles acham que é inspirada pelo Espírito Santo, não é coisa nenhuma. Isso tem muito mais inspiração de Jerônimo, de Papa Damaso e de Constantino do que do Espírito Santo. Então, minha senhora, vê se a senhora estuda alguma coisa para poder fazer esses comentários que o mundo todo está ouvindo. Vê se você entende que já acrescentaram, que já diminuíram, que já sacanearam com as escrituras, que os romanos tiraram, rasgaram o nome do Messias, que é Yeshua, e inseriram esse tal de Jesus. Isso já é um acréscimo. Os romanos tiraram todos os nomes originais dos profetas, dos emissários, dos apóstolos, e inseriram nomes inventados para que a religião deles ficasse completamente diferenciada da comunidade de Israel. Se a senhora não sabe, então entenda, essa Bíblia que vocês têm tem mais de 2.500 erros. Isso é escritura de Israel? Não é nunca. Esse livro foi traduzido pelos romanos e eles colocaram seus pensamentos, suas imaginações, suas mitologias, suas maldições religiosas, estão todos dentro da Bíblia. Colocaram uma maldita trindade, acrescentaram Mateus 28:19, nas escrituras originais não existe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Constantino que acrescentou no concílio de Nicéia. Você não sabe disso não? Pois já veio tudo adulterado e vocês estão comendo uma comida estragada. Se vocês não tiverem um líder de verdade, de responsabilidade, que faça uma análise exegeticamente dentro dessa Bíblia que vocês têm, vocês vão continuar comendo comida estragada. E o final, sabe o que é? Morrer todo mundo, porque ninguém está com a verdade que veio de Israel. O que vocês estão pregando e vivendo aí são pensamentos mitológicos de Constantino. Esse inferno que está aí dentro da Bíblia de vocês é mentira. Nunca o Messias mandou ninguém pregar isso. Esses nomes que constam como profetas e apóstolos
da Bíblia de vocês é mentira. Esses nomes todos são falsos. Foram inseridos, interpolados para enaltecer a maldita religião de Constantino. Esta cristandade que está aí veio da Grécia e da Roma. Não tem nada a ver com Israel. Então abram o olho. Falem comigo quem puder, que eu explicarei a verdade e tudo o que você precisar saber para ter um encontro pessoal com Yeshua, o Mashiach de Israel, e não com Jesus, esse inventado pelos gregos. Meus amigos, por hoje é só e até o próximo vídeo. Eu queria apenas fazer essa crítica que, por mim, ela será construtiva para o homem inteligente. Para imbecis que não querem saber da verdade, eu só falei tolice. Mas para os inteligentes que têm desejo em viver a verdade e o amor à justiça e à paz vinda de Israel, eu falei somente a verdade. Doa a quem doer. Se quiser falar comigo pelo Facebook, é só me adicionar Ivan Lopes e eu estou aqui para ajudar a qualquer um no que diz respeito às verdades que devem ser faladas para o meu povo remanescente.